Salve pessoal! Recentemente eu fiz um vídeo sobre alguns dos sobrenomes mais comuns no Brasil. Bem, parece que vocês gostaram, então eu resolvi fazer uma continuação. E hoje eu vou falar novamente sobre a origem de alguns dos sobrenomes mais usados no Brasil. Parte 2. Você está no canal Ninguém Me Disse, e se você for curioso ou gostar de uma boa história, já se inscreva no canal e deixe o seu like no vídeo. Nosso primeiro sobrenome é Rocha, um nome toponímico, que significa que ele faz referência ao lugar de onde ele surgiu. Rocha, ou da Rocha, são uma das famílias mais antigas que se tem notícia. O nome Rocha vem do francês rocher, que além de significar pedra, também traz outro sentido, o de homem forte, estável e sereno. Antigamente, o nome era dado às pessoas que habitavam locais rochosos e também aos trabalhadores que ajudaram a construir as fortalezas antigas. Como quase todos os sobrenomes, Rocha também tem várias origens possíveis, sendo a mais defendida de que no século XIII, um francês chamado Monseigneur de la Roque ajudou Dom Afonso III a tomar Algarve, no sul de Portugal. Mais tarde, este francês, já morando em Portugal, passou a ser conhecido como da Rocha. Este sobrenome, então, teria se espalhado por todo o país, inclusive para os Açores, de onde vieram muitos antepassados dos habitantes de Florianópolis, em Santa Catarina, ainda no século XVIII. Além disso, muitos cristãos novos também chegaram no Brasil carregando o sobrenome Rocha. O nome Fernandes significa filho de Fernando. Já Fernando tem origem germânica, no nome Fredinando, que significaria algo como homem que luta pela paz. O nome sofreu várias modificações ao longo do tempo, até chegar em suas formas latinas, Fernán e Hernán, em espanhol, e Fernão e Fernando, em português. No Brasil, um dos primeiros registros desse nome é de Ambrósio Fernandes Brandão, autor do livro Diálogos da Grandeza do Brasil, em 1618. Correa, ou Correia, tem a mesma origem, sendo que Correa seria a forma mais antiga do nome, e Correia uma versão mais moderna. Este sobrenome possui duas possíveis origens. Uma viria da palavra corrígia, que era uma espécie de tira de couro. A outra versão diz que viria de uma planta chamada correia, mais precisamente de locais onde essas plantas nasciam. Talvez o mais antigo Correia seja Dom Paio Ramírez, que foi senhor de Faralhães ou Fralhães, junto de Braga, lá por volta do século XI. Dias seria o filho de Diego, ou Diogo. Já Diego significa parente daquele que vem do calcanhar. Isto porque Diego é uma das várias ramificações que remetem a Jacó, o mesmo da Bíblia, que, segundo conta sua história, teria nascido agarrado ao calcanhar de seu irmão. Dias tem origem principalmente na Espanha, mas também é amplamente usado em Portugal. Um dos mais famosos Dias portugueses seria Damião Dias, filho de Francisco Dias, escrivão dos reis Dom Manuel e Dom João II, durante o século XV. A família Pinto também tem origem na Espanha e em Portugal. E entre as possíveis origens, a mais aceita é de que este nome significa algo como pintado de marrom ou pele bronzeada. Segundo esta vertente, os primeiros a usarem este sobrenome foram os descendentes de judeus de pele morena, os sefarditas, que viviam na Península Ibérica. Isto porque no passado, os lusos chegaram a pensar que este povo era pintado, pois tinha uma cor diferente dos primeiros lusitanos. Este nome aparece na região de Portugal desde pelo menos o século XI. Já aqui no Brasil, um dos primeiros a receber este nome foi Francisco Barreto Pereira Pinto, governador da capitania de São Pedro, futuro estado do Rio Grande do Sul, em 1763. Batista, como é óbvio, tem origem religiosa. Este era um sobrenome muito comum na Itália, Espanha e Portugal. E como o próprio nome sugere, Batista significa o que batiza, e faz uma clara referência a João Batista, que batizou Jesus Cristo. Este sobrenome possui muitas variações, entre elas estão Batista com P, Bautista, Batista com 2 T's, Batistuta e Batistote. E aqui no Brasil, este nome chegou por volta do século XVI através do Rio de Janeiro. Já Araújo significa árvore do minho e vem de uma árvore chamada araúja. Os primeiros registros desse nome vêm do senhor do castelo de Araújo, na Espanha,
conhecido como Rodrigo de Araújo. Já em Portugal, o bisneto deste mesmo Rodrigo teria se instalado na região do Minho por volta do século XIV. A partir dali, o nome teria se espalhado por todo o país. No Brasil, os Araújo desembarcaram principalmente no Ceará. O sobrenome Melo tem origem na Vila do Melo, na Serra da Estrela, em Portugal, e este seria o apelido de Dom Soeiro Raimondes, conhecido como o Merlo. Já a palavra merlo ou melro faz referência a uma ave de bico laranja que é comum na Europa. Dom Soeiro foi o fundador da Vila do Melo por volta do século XI ou XII. Com o passar dos anos, as famílias da região também teriam adotado este sobrenome. Aqui no nosso país, os Melos chegaram através dos habitantes do Açores. Siqueira tem origem em Quinta de Sequeira, em Portugal. A palavra sequeira significa lugar seco, com pouca água. Os habitantes desta região já utilizavam esse nome desde o século XIII. Com o passar do tempo, o sobrenome sofreu uma variação, trocando a letra E pela letra I. Mas até hoje, as duas variantes são usadas, tanto Sequeira quanto Siqueira. Albuquerque significa carvalho branco e é um nome de origem ibérica. Teria se originado de Dom João Afonso de Menezes, senhorio da vila de Albuquerque, na Espanha. Este nome foi bastante usado por nobres na Idade Média. Aqui no Brasil, os Albuquerque chegaram principalmente no Nordeste, por volta do século XVI. O nome Campos vem do latim Campi Gotorium, Campo dos Godos, ou Terra de Campos. Provavelmente, esse nome era dado às pessoas que trabalhavam nas regiões rurais. Daí teriam surgido os dos Campos e os de Campos. Por volta do século XIII, já se tem notícia de uma família, com Dom Martinho de Campos, na província do Minho. No Brasil, eles chegaram através da Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo, no início dos anos 1600. Os Morais possuem pelo menos 3 vertentes principais. Uma seriam os Morales, vindos de uma cidade da Espanha. Outra origem seria a palavra mouros, que se refere aos nativos da Mauritânia, no norte da África. E ainda existe uma outra versão, esta portuguesa, de que os Morais teriam surgido na freguesia de Morais. Neste caso, o nome faria referência às amoreiras, que produzem as amoras. Os Morais existem pelo menos desde o século XII. Este nome possui pelo menos 3 grafias principais, sendo Morales, da Espanha, e Moraes com E ou com I, de Portugal. Os Guimarães têm uma origem imprecisa, mas o mais aceito é que este nome venha da palavra em germânico Wigmar, que seria algo como cavalo de combate, dando origem então a uma outra palavra, Guimaranes. E depois de muitas variações, chegariam a Guimarães, nome que foi batizado uma vila de Portugal. E foi exatamente nesse lugar que o sobrenome português teria surgido. Isso pelo menos desde o século XIII. Agora vamos falar dos Couto, palavra que significa proteção ou lugar seguro. Antes de ser usado como um sobrenome, este termo já era usado para se referir a locais com essas características. Esta palavra como sobrenome teria surgido a partir de um português chamado Rui Gonçalves do Couto, conhecido como Babilão. Ele teria viajado na Idade Média e enriquecido muito. Segundo esta versão, como ele possuía muitas terras, estas terras teriam suas próprias leis e por isso eram muito seguras, ou seja, Coutos. Com o tempo, famílias da região começaram a adotar esse sobrenome. Os Coutos chegaram ao Brasil principalmente através do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. O sobrenome Miranda possui várias origens também, já que existem muitas cidades tanto na Espanha quanto em Portugal com este nome. Assim, provavelmente surgiram várias famílias Miranda. Miranda significa adorável ou admirável e vem do latim Mirandus. Um dos registros mais antigos deste nome vem do século XIV, com Dom Afonso de Cárnica, que se casou com Mércia Gonçalves de Miranda, uma espanhola da cidade de Miranda. Os seus filhos teriam herdado o sobrenome da mãe, porque Miranda era considerado um sobrenome nobre. Este nome chegou ao Brasil principalmente através dos habitantes dos Açores. Cruz, assim como Batista, também tem origem religiosa. Este sobrenome foi adotado por cristãos de toda a Península Ibérica e até alguns outros países, para demonstrar a sua fé, principalmente durante as cruzadas. O nome possui algumas variações, como Cross ou Croix. Aqui no Brasil, este nome chegou através dos cristãos novos e se espalhou por todo o território nacional.
Monteiro vem de habitante dos montes, nascido dos montes ou guarda dos montes. De origem portuguesa, este sobrenome faz uma referência a um lugar e uma profissão. Podia identificar pessoas de origem nas montanhas ou até mesmo trabalhadores de guarda ou caçadores de montanha. Este sobrenome chegou ao Brasil principalmente através de São Paulo, no século XVII. Mais um sobrenome de origem religiosa, Assis, quer dizer aquele que vem de Assis, um seguidor de São Francisco de Assis. Este nome tem origem na cidade de Assis, na Itália, onde nasceu Giovanni di Pietro di Bernardone, o São Francisco de Assis, em 1181. Desde então, as pessoas começaram a adotar esse sobrenome mais como uma homenagem e devoção ao santo do que como uma referência a Assis na Itália. Este foi mais um sobrenome que chegou ao Brasil através dos açorianos, principalmente no Rio Grande do Sul. Faria, ou Farias, é também um dos sobrenomes portugueses mais antigos. O nome viria do Castelo de Faria, na freguesia de Santa Maria de Faria, Vila de Barcelos. Há registros de um João de Faria por volta do século XII. No Brasil, os Farias chegaram principalmente no Rio de Janeiro, São Paulo e Pernambuco. Freitas vem de fractus, ou fragas, que no latim quer dizer pedregulho. O nome seria uma referência aos habitantes de locais rochosos e teria surgido na região de Paço de Freitas, em Portugal. Os freitas teriam chegado ao Brasil primeiro no século XVI, na Bahia e no Rio de Janeiro. Mais tarde, no século XVIII, eles teriam chegado ao sul do Brasil. Duarte vem do nome Eduardo ou Eduarte, como era escrita antigamente. Já Eduarte vem de Edward em inglês e significa guardião das riquezas. Com o tempo, Eduarte virou Duarte. Muitos nobres e reis europeus usaram este nome, entre eles Dom Duarte, o 11º rei de Portugal. Ele herdou esse nome do seu bisavô, o rei Eduardo da Inglaterra. Porém, existe uma outra vertente, que diz que os Duartes da Espanha têm uma outra origem, na palavra Huarte, que significa entre rios, e é o nome de uma cidade antiga no nordeste da Espanha. O Soares foi outro sobrenome que surgiu na Península Ibérica, e seu significado é filho de soeiro. Este nome possui duas origens possíveis. Uma seria a palavra germânica suário, que quer dizer algo como exército do sol, e a outra versão vem do latim suarice, que quer dizer pastor de porcos. Em Portugal, os Soares são encontrados desde o século XIII. Soares possui uma variante importante em espanhol, Soares com Z, que é muito comum nos países de língua espanhola. Aqui no Brasil, este sobrenome chegou através dos cristãos novos. Os Barbosa, de origem portuguesa, teriam surgido na Quinta da Barbosa. Este nome indica que no lugar existiam muitas árvores conhecidas como barbas de bode ou barbas de velho. Provavelmente, uma das primeiras pessoas a receber esse sobrenome foi Dom Sancho Nunes, que era o dono da Quinta da Barbosa, e também genro do primeiro rei de Portugal. Muitos bandeirantes também tinham esse sobrenome, e acabaram espalhando ele pelo interior do Brasil. Borges tem uma origem um pouco mais complicada. Existem 3 origens distintas. A primeira seria a Torre, que vem de Borra, nome de uma cidade espanhola. Já o nome Borra viria de Burdes, que em árabe significa cidade rodeada de torres de vigia. Isso ainda no período que os muçulmanos dominavam a Península Ibérica. Os habitantes da região então passaram a adotar esse sobrenome, como uma espécie de identificação. Já a segunda vertente vem do português Rodrigo Anes, que teria ajudado o rei da França a defender a cidade francesa de Borges de um ataque no século XII. Rodrigo então ganhou o título de Cavaleiro de Borges. Quando voltou para Portugal, foi viver na região de Trás-os-Montes, dando início aos Borges portugueses, que mais tarde, no século XVIII, chegariam ao Brasil. Há ainda uma terceira vertente dessa história, que dessa vez não teria nada a ver com Portugal. Se trata do imigrante alemão Peter Borger, que chegou ao Brasil em 1826. Aqui no país, o seu nome foi mudado para Borges, assim como os de origem portuguesa. Portanto, essa seria uma outra linhagem dos Borges brasileiros. Maia é um nome muito antigo. Seu significado tem ligações até com Maia, a deusa greco-romana da primavera e fertilidade. Esta palavra tem vários significados, como grande, água e até mãe. Mas Maia, como sobrenome, pode ter origens até hebraicas. Porém, sua origem portuguesa
é toponímica e surgiu na Terra da Maia, região entre os rios Douro e Lima, no norte do país, lá por volta do século XI. No Brasil, o sobrenome chegou através dos administradores coloniais. E aí, seu sobrenome está entre estes? Não? Então ele pode estar no outro vídeo. É só clicar no card ou na tela final. Ao todo, com este vídeo e o outro, são quase 50 sobrenomes. Antes de sair, deixe o seu like se gostou do vídeo. E se você é curioso ou gosta de uma boa história, se inscreva no canal. Fui!